Shalom, shalom, santos do Altíssimo. Que bom estarmos juntos neste momento para dar um mergulho na palavra de Deus. Sempre é um mergulho, porque a Bíblia é nossa base, a regra de fé e prática. Estamos avançando nas portas que são ressaltadas em Apocalipse, na carta à igreja de Filadélfia. Abordamos a primeira porta, a porta da santidade, em várias abordagens. Entramos depois na porta da verdade, olhando para Jesus como a verdade e a Bíblia Sagrada também como a revelação desta verdade. Hoje vamos entrar na porta da autoridade. Vamos buscar a presença do Santo Espírito, aquele que inspirou a palavra, aquele que nos ilumina, aquele que torna Jesus real na nossa experiência, para que sua luz brilhe no nosso mundo interior, possamos perceber o que a palavra nos ensina e o que palavras não traduzem, o próprio Espírito imprima dentro de nós. Pai de amor, Tu és o nosso Deus, serás o nosso guia para sempre. Mas além de ser o nosso Deus, Tu és o nosso Pai. Em Ti encontramos a nossa origem, o nosso destino e a nossa própria vida. Graças Te rendemos por Jesus Cristo, Teu bendito Filho, porque Tu entregaste a nós como oferta pelo nosso pecado, para que pudéssemos ser resgatados de volta ao Teu coração. Graças por Jesus, maravilhoso Redentor. Graças pelo sacrifício remidor. Graças pelo novo nascimento. Graças pelo Teu Espírito, que operou em nós, usando a Tua palavra, o novo nascimento, para que nos tornássemos verdadeiramente filhos, recriados, regenerados em nosso espírito. E neste momento, nosso coração se abre para mergulhar na revelação da Tua palavra, analisando a porta da autoridade. Tu és o Deus supremo, em Ti está todo o poder, em Ti reside toda a autoridade, nos céus e na terra. Instrui-nos nesta hora. É a nossa súplica no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Porta da autoridade. Vamos mergulhar agora nesta porta. Aqui a referência a Jesus como aquele que possui a chave de Davi. Nós extraímos cada porta a partir de uma palavra que está no texto, que é o nosso texto base, aí em Apocalipse capítulo 3. Nós vimos que ele se apresentou primeiro como o santo, deu-nos a porta da santidade. O verdadeiro, a porta da verdade. E agora, o que possui a chave de Davi fala naturalmente de autoridade. Autoridade única, autoridade soberana. No contexto bíblico, possuir a chave de Davi implica em controle e poder sobre o acesso ao reino de Deus. A porta da autoridade, portanto, simboliza o domínio e a soberania de Cristo, que abre o caminho para bênçãos e oportunidades divinas e fecha o caminho para o mal e para a corrupção. A autoridade de Jesus expressa em Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Este estudo aqui vai explorar a autoridade de Jesus como está descrita aí neste versículo e outros versículos bíblicos que examinaremos. E assim olharemos para diversos aspectos e implicações para a vida dos crentes. Vamos ler o texto, o versículo inteiro. Escreve ao anjo da igreja em Filadélfia.
Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro. Aquele que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. É assim que Jesus se apresenta à igreja em Filadélfia. Quem é o destinatário desta carta de Jesus? O anjo da igreja em Filadélfia. Cada carta foi enviada ao anjo, ao líder, ao pastor. Atributos de Jesus aqui, vimos, santo, verdadeiro, possuidor da chave de Davi. E o poder que é revelado aqui na pessoa de Jesus é que ele abre, a porta que ele abre, ninguém fecha. A porta que ele fecha, ninguém pode abrir. Olhemos para alguns elementos da autoridade de Jesus. Primeiro, a sua santidade. Ele é santo. E esse atributo ressalta a pureza e a separação de Jesus do pecado. Apocalipse 4:8 diz: Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E esse é um atributo tanto do Pai, quanto do Filho e quanto do Espírito Santo. A verdade de Jesus, o verdadeiro, ele é verdadeiro. Jesus é apresentado como a verdade encarnada. Em João 14:6 diz: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. E agora, terceiro aspecto da autoridade de Jesus, que é a chave, que representa a real autoridade messiânica. E, naturalmente, quando olhamos para a palavra-chave na Bíblia, ela é frequentemente associada a poder, a controle, a domínio, governo. Esse texto, esta expressão, ela é encontrada em Isaías 22:22. É uma promessa: porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. Sabemos que por causa da aliança que Deus fez com Davi, o reino messiânico, o Messias viria da linhagem de Davi. Então, sempre que fala a chave de Davi, está se referindo ao Messias. Esse versículo aí de Isaías reflete a mesma autoridade que é mencionada em Apocalipse 3, verso 7, enfatizando o controle soberano de Jesus. O poder de abrir e fechar. Abre. É um poder. Ele tem em si a autoridade de abrir. Ninguém fecha. Ninguém pode violar a sua autoridade. Ele fecha. Ninguém abre. O controle soberano sobre portas espirituais. Ele mesmo é a porta. Ele é o abridor de portas. Reflete o controle soberano de Jesus sobre as portas espirituais. É simbólico também da oportunidade de bênçãos derramadas sobre nós, e não apenas de bênçãos, de juízo e também de proteção. A autoridade sobre a salvação. Não há salvação em nenhum outro. Atos 4:12. Porque abaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então só Jesus detém a autoridade da salvação. Não há outro nome. Esta autoridade pertence a ele que pagou o preço. Esse versículo indica que Jesus tem a autoridade exclusiva para conceder a salvação, pois foi ele quem pagou o preço da nossa redenção. Também a sua autoridade se revela como protetor da igreja. Ele tem autoridade para proteger a igreja. O versículo 8 de Apocalipse 3 diz: Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. E o que é isso? A proteção. Eu vou proteger. Aquilo que eu abro, aquilo que eu dou à igreja, eu mesmo protejo. Eu guio a igreja. Ele valida sua autoridade sobre todas as circunstâncias da vida de seus seguidores. Em quarto lugar, justiça e retidão na autoridade de Cristo. O Salmo 89, verso 14, vamos ler: Justiça e juízo são a base do seu trono.
Misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. Então, a autoridade de Jesus é uma autoridade justa. É uma autoridade com um juízo absolutamente justo, reto. O governo de Jesus, a autoridade de Jesus é fiel, é justa, é reta, é inquestionável. Em quinto lugar, proteção e segurança na autoridade de Jesus. O texto de Romanos 8, 38 a 39, belamente expresso por Paulo, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Então, nós estamos absolutamente seguros em Cristo. Nada poderá nos separar do seu amor. Ele oferece proteção e segurança a todos quantos estão debaixo do seu domínio. E é maravilhoso, porque ele garante que nada na vida, nem na morte, nem em cima, nem embaixo, consegue nos separar do seu amor. Em sexto lugar, a autoridade universal. Jesus tem autoridade sobre tudo e sobre todos. Em Mateus 28, 18, na grande comissão, chegando-se, Jesus falou dizendo: é-me dado todo o poder, toda a autoridade no céu e na terra. Exúcia, na realidade o termo grego aqui, exúcia, é-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Esse versículo reforça o poder absoluto de Jesus, não apenas sobre o mundo físico, mas também sobre o mundo espiritual. Em certo lugar, a exaltação da autoridade de Jesus. Em Filipenses 2, 9 a 11, quando Paulo vai mostrando a escada descendente de Jesus, sendo Deus, vir descendo até o ponto de morrer por nós, ele termina dizendo: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Aí podíamos avançar nos céus, na terra, debaixo da terra, todo o joelho. A autoridade de Jesus, ele será exaltado, a autoridade máxima. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Resumindo, a santidade e a verdade. Resumo sobre a sua autoridade. Sua autoridade reside na santidade e na verdade, no seu poder messiânico, no seu controle soberano, na salvação e na redenção. A autoridade de Jesus, como destacado em Apocalipse 3:7, é multifacetada. Ela abrange a santidade e verdade intrínsecas, bem como o governo messiânico. É reconhecido como aquele que possui poder soberano sobre as portas espirituais, juízo, bênção e redenção. Esse é o resumo da autoridade de Jesus. Avancemos agora para um novo ponto: simbolismo. A porta da autoridade simboliza. Qual é o símbolo de uma porta de autoridade? Domínio e soberania de Cristo, em primeiro lugar, porque ele abre o caminho para as bênçãos e as oportunidades divinas para nós, os santos. Mas também ele tem o domínio de fechar aqueles caminhos que podem nos levar ao pecado, à destruição. E nesse fechar de portas inclui a sua proteção a nós. Há um convite. Essa porta nos convida, primeiro, a reconhecer a autoridade de Cristo em nossas vidas. Segundo, a viver de acordo com a sua vontade. Ele nos capacita. Tudo aquilo que a Bíblia nos exige, ela também nos apresenta promessas de capacitação. Ao entrarmos por essa porta, somos capacitados a agir
em seu nome e em sua força. Nós veremos mais adiante como essa autoridade nos é delegada. Participamos dela também. Efésios 6,12, vamos reconhecer esta autoridade. A nossa luta não é contra a carne e sangue, sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes deste mundo, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Vivemos uma luta. Desde o momento em que nos convertemos, nós nos tornamos um obstáculo para o reino das trevas. Estamos aqui para implantar o reino de Deus, para invadir o reino das trevas e libertar os seus cativos. E por isso, nós precisamos entender que os nossos inimigos estão no plano espiritual, mas nós temos autoridade. Temos autoridade. Entrar pela porta da autoridade implica reconhecer a soberania de Deus em nossas vidas e também em nossas circunstâncias. E isso nos prepara para quê? Enfrentar adversidades, enfrentar guerras, enfrentar perseguições, porque o nosso Salvador governa sobre as forças espirituais do mal. E nós estamos nele e lutamos em seu nome e com a autoridade dele que nos é delegada. Controle sobre o destino espiritual. Jesus diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. João 10, 9. Esta porta simboliza a autoridade de Cristo em determinar o destino espiritual. É Ele quem determina nosso destino espiritual, oferecendo salvação e acesso ao reino de Deus. A autoridade de Cristo como Criador. Em Gênesis 1, lemos, no princípio criou Deus os céus e a terra. O termo hebraico aqui para Deus é uma forma plural, Elohim. E esta é a primeira inferência bíblica à divindade trina, como no Novo Testamento. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando chegamos no Novo Testamento, nós encontramos no Evangelho de João, versículo 1, todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então Jesus é apresentado aqui como tendo autoridade para criar, o Criador. Ele mesmo. O Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Em Colossenses 1,16, Paulo alude ao papel de Jesus como Criador também. E em Hebreus 1, 2b, o escritor de Hebreus também menciona Jesus como Criador e como sustentador de todas as coisas. A autoridade. Olhemos para a autoridade em si. Este é um tema central na Bíblia. A palavra para autoridade no grego é exousia. Exousia. No Novo Testamento, este termo é encontrado cerca de 102 vezes. Às vezes é traduzido em algumas Bíblias como poder, mas a palavra para poder no grego é uma outra. Mas vamos pensar agora apenas na autoridade. Uma definição de autoridade divina, vamos ler, autoridade alude ao direito da divindade de comandar e impor obediência. Autoridade atribuída a Deus Pai, é residente esta autoridade em sua própria natureza. Mas a Bíblia mostra que Jesus é detentor da mesma autoridade do Pai. Jesus é Deus, ponto final. Então, a autoridade do Pai é a autoridade do Filho. Como tal, ele detém a mesma autoridade. Cristo, autoridade encarnada. Uma jornada terrena. Como Criador, ele se fez carne. A encarnação é um mistério para nós, mas é uma expressão extraordinária da graça, do favor, do amor e da misericórdia divina. Durante sua jornada terrena, ele manteve sua plena natureza divina como Filho de Deus.
embora não tenha lançado mão dos atributos da divindade. Quais as perspectivas da autoridade de Jesus? Primeiro, ela é eterna. Significa que a autoridade de Jesus existe antes que o universo existia. Isso significa eterno. Sem começo de dias, sem fim de dias. Uma autoridade encarnada. Cristo, Filho de Deus, na ordem atual das coisas. Ele veio como homem, mas deteve a sua autoridade. E no futuro, como será depois que este mundo material for obliterado? Ainda ali vamos ver presente a autoridade de Cristo. Então, em primeiro lugar, sua autoridade é eterna. Em segundo lugar, sua autoridade foi encarnada quando se tornou homem. E em terceiro lugar, a sua autoridade futura permanecerá, porque ela é eterna. Cristo, o sustentador de todas as coisas. Colossenses 1,17. Paulo diz: todas as coisas subsistem pela autoridade de Cristo. Tudo. O texto que apenas citamos a referência. Hebreus 1,3, se não fosse pela autoridade sustentadora do Filho de Deus, nosso universo se desintegraria. Ele sustenta, diz o texto especificamente, sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. Não somente Jesus é apresentado como Criador, mas sustentador por meio da sua palavra. Um pouco mais sobre a autoridade encarnada, natureza divina. Jesus manteve sua autoridade como Filho de Deus. Ele não deixou de ser Filho de Deus. Sua natureza era pura, perfeita. A humildade. Tomou a decisão ele não tomou a decisão de se agarrar aos atributos da divindade, conforme Paulo fala aos Filipenses. Seu status de igualdade com o Pai. Ele despojou-se para viver entre nós como nosso irmão, com o objetivo de nos trazer a redenção. E aí onde temos a expressão de esvaziar-se, esvaziou-se a si mesmo. Esvaziou-se de quê? De sua independência soberana e assumiu o papel de servo. Como homem, foi servo. Como servo, foi obediente. Como obediente, até a morte. E escolhendo morrer, a pior de todas as mortes, a morte de cruz. Mas Jesus revelou, mesmo aqui na sua vida terrena, que ele tinha autoridade sobre as condições da natureza. Ele foi capaz de exercer autoridade sobre as forças da natureza. Temos aí várias referências, não vamos lê-las, mas você sabe, ele ordenou os ventos que parassem, ele andou sobre as águas, ele exerceu total liberdade, total autoridade sobre as forças da natureza. Também demonstrou autoridade sobre várias doenças. Pelas imagens você pode ver curando enfermos, curando leprosos, curando doenças, expulsando demônios. Jesus demonstrou sua autoridade sobre a morte em várias ocasiões, ressuscitando. Estou a filha de Naim, ressuscitou a jovem filha do chefe da sinagoga. Ele tem autoridade sobre a vida, sobre as coisas inanimadas, sobre a morte. Também exerceu autoridade sobre demônios, forças demoníacas, expulsando demônios, libertando as pessoas. Mas ele também tem autoridade sobre os próprios anjos. A autoridade de Jesus se estende aos seres angelicais. Quando Pedro retirou a espada, ele disse que poderia solicitar os anjos para virem. Obediência. Anjos obedecem aos comandos de Jesus. Anjos adoram a Jesus como Senhor. E os anjos servem a Jesus e aos seus propósitos. Assim também sua autoridade. Mas também ele manifestou sua autoridade para perdoar pecados.
que disseram? Quem tem autoridade para perdoar pecados, senão Deus? Ele diz, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Você vai demonstrar agora. O que é mais fácil dizer, levanta-te, ou dizer, perdoar são os teus pecados? Então, demonstrou pela prática, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Jesus demonstrou sua autoridade divina, trazendo perdão. Só Deus pode fazer, e Ele é Deus. Autoridade no ensino, todos reconheceram que Jesus ensinava como quem tem autoridade. Não como os escribas ou fariseus. Uau, ele fala com tanta autoridade. Não como os escribas e fariseus. Pois ele as ensinava, diz Marcos 1:22, como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. A autoridade final de Cristo. 1 Coríntios 15:24, então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus o Pai, depois de ter destruído todo domínio, potestade e poder. Aleluia. Sua autoridade final. Este versículo aponta para a autoridade final de Jesus sobre todas as coisas. E nós aqui estamos aguardando aquele dia. O reinado de Cristo. 1 Coríntios 15:25 diz, porque é necessário que ele reine até que absolutamente todos os seus inimigos sejam prostrados debaixo dos seus pés. Que maravilha! Ele continuará subjugando todos os inimigos até consumar plenamente a sua obra e destruir o último inimigo, conforme diz o verso 26 de 1 Coríntios 15, a morte. O último inimigo que será destruído é a morte, pelo poder da ressurreição. E Jesus mesmo, quando ressurgiu, demonstrou sua autoridade sobre a morte e aquilo que ele fará, porque a Bíblia diz que ele se tornou primícias. O primeiro significa que outros virão e nós estamos incluídos. Glória a Deus. Por isso, louvado seja Deus. Todas as coisas estão sujeitas a Cristo, e o verso 27a diz, pois ele tudo, e quando diz tudo, é tudo, tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Isso enfatiza a completa autoridade de Cristo sobre todas as coisas. Há uma exceção, e vamos ler dessa exceção na parte B do versículo 27. Porquanto, quanto se afirma que tudo lhe foi submetido, é evidente que isso não inclui o próprio Deus, que conduziu todas as coisas à submissão de Cristo. Deus Pai é a única exceção na sujeição universal de Cristo. Isto é, o Pai não está sujeito ao Filho, mas são co-iguais. E a submissão final de Cristo, no versículo 28, estamos em 1 Coríntios 15, todavia, quando tudo lhe estiver sujeito a Cristo, então o próprio Filho se submeterá àquele que todas as coisas lhe colocou aos pés, a fim de que Deus seja absolutamente tudo em todos. Aleluia! Glória a Deus! Como ansiamos por este dia. Autoridade final de Cristo, ele se levantará como juiz para julgar toda a humanidade. Segundo lugar, como rei. Ele é o rei dos reis e o senhor dos senhores. Ele terá um reinado eterno sobre todo o universo. Ele é o Senhor, a autoridade de Senhor absoluto, domínio sobre todas as criaturas e a autoridade como Salvador, porque nele está o poder para redimir e para salvar. Tendo olhado para toda esta autoridade de Jesus, olhamos agora para a autoridade delegada
aos crentes. E aqui é onde vamos ver algo tão maravilhoso, tão grandioso, difícil até de se conceber. A autoridade. E o primeiro versículo que vamos ler está aí em Lucas 10, 19. Vamos ler? Eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Que grande autoridade manifesta aqui. Ele delega autoridade para enfrentarmos as forças espirituais do mal com a certeza de que elas não têm poder de nos tocar, de nos destruir. Há 3 aspectos da autoridade que temos em Cristo, que precisamos compreender agora. A primeira é saber o que é. Que autoridade é essa? Compreender a natureza da autoridade que nos foi delegada. Em segundo lugar, saber que esta autoridade nos pertence. Precisamos reconhecer que a autoridade foi dada a nós. Não é apenas uma informação, mas um reconhecimento, abraçar esta verdade. E em terceiro lugar, saber como usá-la. Precisamos aprender a exercer essa autoridade de um modo efetivo. Então vamos olhar para esses 3 itens. Primeiro, o que é autoridade? Autoridade é poder delegado. A autoridade mencionada em Lucas 10, 19 não é poder de força bruta, não temos esse poder. É poder delegado, muito parecido com o que um policial possui. Especialmente você olha para o trânsito, você tem aqueles que estão controlando o trânsito, tem lá um apito, às vezes levanta a mão, não precisa gritar, não precisa fazer nada. E mesmo que seja uma mulher, uma jovem, bem franzininha, está ali controlando, lá vem um caminhão imenso, com um motorista forte, ela não precisa gritar, ela não se coloca na frente do caminhão mandando parar, ela levanta a mão. Isso representa o que é autoridade. Toda a autoridade da força policial está por trás dela. E é isso que temos que entender. O poder que nos é delegado não tem a ver com a nossa força, não tem a ver com a nossa capacidade, não tem a ver com a nossa luta. Somos revestidos da autoridade, como um policial é revestido de autoridade. Aí está essa observação que nós acabamos de mencionar. E esta autoridade é apoiada por Deus. Você não está parando as forças das trevas. Não é você que para uma doença, que para o medo, que para o mal, que para a carência, que para a perseguição, que para a guerra, com a sua própria força. Você está parando-as com a autoridade delegada, dada por Deus em Cristo. E quando você exerce a sua autoridade, assim como a lei respalda policial, toda a autoridade divina, toda a autoridade do trono lhe respalda. Está por trás de você. Então, você vai em nome de Cristo e o próprio Cristo está respaldando o que você está fazendo no nome dele. A autoridade pertence aos crentes. Foi delegada. 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo. Isso aqui tem um significado bem amplo, queridos. O corpo. Quando lemos há pouco o texto, que tudo vai ser colocado debaixo dos pés de Jesus, e pensamos que ele é a cabeça, nós somos o corpo, a sua autoridade é perpetuada através de quem? Do corpo. Até porque ele está na glória, ele está no céu, nós estamos na terra. Não há batalha no céu. As batalhas se travam aqui na terra. No céu não se veem as maléficas consequências do pecado. Elas são vistas aqui na terra. Então, o corpo, a igreja como corpo, exerce essa
a autoridade do cabeça. Há uma transferência de autoridade que Jesus fez ao ressurgir dentre os mortos, quando ele diz: toda autoridade me é dada nos céus e na terra. Toda autoridade me é dada nos céus e na terra. O que ele queria fazer? Transferir. Temos que entender algo. Deus deu a terra aos filhos dos homens. Salmo 115, 16. Os céus são os céus de Yahvé. Mas a terra deu a ele, aos filhos dos homens, deu autoridade. O homem se tornou corregente do universo. Autoridade para governo. O homem pegou esta autoridade e entregou a Satanás. Mas Cristo entrou na terra como filho do homem. Deus deu a terra aos filhos dos homens. Jesus vem entrando pela porta legal, que é o nascimento físico, como filho do homem. Mas ele era filho de Deus. Como filho de Deus, ele tem toda a autoridade dos céus. Os céus são os céus do Senhor. Jesus é Senhor. Mas ele se tornou filho do homem, deu a terra aos filhos dos homens. Então, quando ele diz toda a autoridade me é dada nos céus e na terra, ele tem a autoridade de filho de Deus, a autoridade de filho do homem. E então, quando ele sopra o Espírito e os discípulos nascem de novo, tornam-se filhos de Deus. Já são filhos do homem. E então, neste momento, Jesus está transferindo a autoridade para os seus discípulos como filhos de Deus, como filhos dos homens. Então, a autoridade na terra está com a igreja, o corpo de Cristo. Paulo diz em Efésios 2, 6, e juntamente com ele nos ressuscitou, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Que é isto, queridos? Posição de autoridade. Como filhos de Deus, os meus pés, como filho do homem, estão na terra. Mas como filho de Deus, minha cabeça está no céu. Espiritualmente, eu estou assentado nas regiões celestiais em Cristo. Tanto a cabeça quanto o corpo estão ali. Jesus está ali. O cabeça, o corpo está ali, ao lado de Deus, no lugar de poder, no lugar de autoridade. Isso significa que você está sentado ali. E é isso que temos que entender quando falamos da autoridade do crente. Sentados nas regiões celestes. Na mente de Deus, quando Cristo ressuscitou, nós fomos ressuscitados com Ele. Deus nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É assim que Deus nos vê. E nos tornamos herdeiros da autoridade de Jesus. Você está sentado na posição de poder e é seu herdeiro. Romanos 8,17 nos fala disso. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Isso significa que tudo que é dele, incluindo sua autoridade, agora pertence a você. Agora pertence ao corpo. Mas, em terceiro lugar, como usar a autoridade em Cristo? Primeiro, precisamos meditar. Medite sobre Efésios 1:20 e Efésios 2:6. Até compreender completamente a revelação de que você está assentado com Ele nas regiões celestiais. Falar. Use sua autoridade falando o que sua palavra diz, usando o nome de Jesus. Verbalize. Nós governamos pela palavra. A palavra de Deus na nossa boca. Agir. Primeiro, precisa meditar. Segundo, falar. Terceiro, agir. Agir. Que é isso? Haja com confiança. Quando você vai exercer autoridade sobre as forças adversas das trevas, você sabe que está apoiado, respaldado por todo o poder do trono, por todo o poder de Deus. Um exemplo de uso da autoridade.
Doença, eu ordeno que você deixe meu corpo em nome de Jesus, de acordo com 1 de Pedro 2,24. Por suas pisaduras eu estou curado. É assim que você usa a autoridade, falando. Você pega a palavra, verbaliza, usa o nome de Jesus. Este é o exemplo de como usar a autoridade contra a doença, mas este é o exemplo contra tudo que você precisar fazer. A autoridade está no nome. Filipenses 2,10. Todo joelho deve se dobrar a este nome. Todo o universo reconhece o poder, a autoridade do nome de Jesus. Os demônios aqui, durante o seu ministério, reconheceram o seu poder. Que tem autoridade. Não nos mandes para cá, não faças isso. Conhecem a autoridade. E quando eu vou no nome de, é como um embaixador. O país tem um embaixador lá fora. Os países têm uma forma de cooperar uns com os outros através de embaixadas. O embaixador representa um país, um governo. Então, quando ele fala em nome do país, do governo daquele país. Assim também, Jesus é o detentor da autoridade. Quando usamos o seu nome, é o poder, é a autoridade dele. Quando você crê, eu estou assentado com ele. Creio. Jesus está sentado à direita do Pai. Logo, todo poder está à minha disposição. Me apoia. O nome de Jesus como chave de autoridade. João 14, 13 e 14. São palavras de Jesus. Tudo que pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então, o nome de Jesus é a chave da autoridade. Ele deixa claro isso. É o seu nome. Exemplo bíblico de uso de autoridade, em Atos 3. Quando Pedro e João encontraram um homem coxo no portão formoso, o que eles disseram? Em nome de Jesus, levanta-te e anda. E ele andou. Não foi na autoridade de Pedro e de João, foi do nome de Jesus. A fonte da autoridade. Não foi sua própria unção ou poder, eles mesmos falaram isso, que levantou o homem. Eles defenderam diante das autoridades religiosas. Não foi pelo nosso poder, mas é o nome de Jesus deu saúde a este. Nossa autoridade é em Cristo, queridos. Precisamos entender aqui algo. Essa mesma autoridade da posição sentado nas regiões celestiais à destra do Pai pertence a nós. Então, usar o nome de Jesus é como usamos a autoridade. É pelo seu nome. A autoridade de Cristo na igreja. Ele tem suprema autoridade, ele é a cabeça do corpo da igreja. Colossenses 1,18. Por isso devemos nos submeter inteiramente a ele. Mas essa autoridade de Jesus sobre a igreja, ela se manifesta de um modo especial em sua liderança. Ele estabeleceu uma liderança sobre a igreja. E a sua autoridade sobre a igreja se manifesta através dela. Há muitas formas de exercermos a autoridade que ele nos delegou. E aqui está uma delas. A autoridade na oração. Como eu exerço a autoridade na oração? Reconheça a autoridade que Cristo lhe deu para orar, para pedir, para bater na porta, declarar. Declare a palavra de Deus com confiança na sua oração. Perseverar, continue firme na fé, mesmo diante dos desafios. Você tem autoridade para perseverar na oração. Qual é a nossa resposta à autoridade de Cristo? Primeira coisa que eu tenho que fazer é me submeter. Reconhecer e submeter-se à autoridade de Cristo em todas as áreas da minha vida. Confiar. Confiar no poder e na proteção que sua autoridade
nos proporciona. Terceiro, obedecer. E quarto, proclamar. Obediência. Obedecer seus mandamentos, seguir a sua liderança e compartilhar com os outros a boa nova de sua autoridade e salvação. Esta é a resposta que nós podemos dar à autoridade de Cristo que nos é delegada. Em 1 Coríntios 15, de 24 a 28, somos informados acerca da destruição de todo o domínio. Como autoridade suprema, ele vai destruir toda a autoridade, todo o domínio. Ele vai destruir todo o poder, toda a potestade. E vai nos levar a quê? A ser herdeiros de tudo que é dele. Você está sentado no lugar de poder e é seu herdeiro. Você pode dizer isso? Eu estou sentado no lugar de poder e sou seu herdeiro. Em uma das áreas eu sou herdeiro da sua autoridade. Romanos 8,17 diz que tudo o que é dele, incluindo sua autoridade, agora pertence a nós. Glória a Deus, tudo pertence a nós. E Deus hoje nos chama, queridos, a usar a autoridade em Cristo. Sermos voz, ser voz de profecia sobre a nossa vida. Temos autoridade para profetizar sobre a nossa vida, sobre a vida das pessoas. Ser um instrumento dele para abençoar as pessoas, para libertá-las, para expulsar demônios, para curar enfermos. Somos realmente a voz de Jesus, somos o canal. Ele andou aqui fazendo bem, ele estava revestido do Espírito, Deus era com ele, mas quando ele delegou a sua autoridade a nós e nos enviou a pregar o Evangelho, ele diz, esses sinais seguirão os que crerem, meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, ela não fará dano, se beber alguma coisa mortífera, não fará dano, porão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Então, somos instrumentos e temos que ser a voz, e Deus nos chama hoje para entrarmos por esta porta da autoridade. E concluindo esta parte, a porta da autoridade e poder deve despertar em nós uma profunda gratidão por reconhecer que a base para tudo isso foi o sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus. Nós começamos a nossa aula orando, agradecendo o que Jesus fez por nós. Todos os dias temos que chegar à cruz. Por isso eu gosto de todos os dias tomar o pão, tomar o cálice, voltar ao Calvário, voltar ao cenáculo, rememorar o fato de que pelo poder da sua morte, sepultura, ressurreição e ascensão, é-nos garantido toda a bênção para viver com Ele, para pertencermos a Ele, para sermos herdeiros de tudo quanto é dele, incluindo a autoridade sobre todas as forças do inimigo. Gratidão. Mas, em segundo lugar, obediência. Se estamos debaixo da autoridade de Cristo, temos que ser obedientes. Não iremos fazer nada que não seja de acordo com o seu comando, de acordo com a sua orientação. Você imagina se um país envia um embaixador com uma missão a outro país e ele lá resolve mudar aquilo que foi determinado. Que loucura! Assim também nós vamos exercer a nossa autoridade em obediência completa à liderança do Espírito Santo, às palavras de Jesus e aos seus mandamentos. Na última parte já falamos da autoridade delegada. Nós vamos agora nos concentrar na autoridade do crente. A autoridade do crente é uma posse de cada verdadeiro filho de Deus. Autoridade sobre Satanás. Agora, não temos domínio sobre Satanás, mas temos autoridade para resistir. Ele tenta cegar os crentes para este fim.
eu costumo dizer que Satanás trabalha com um pacote de mentiras. E muitas vezes conservando-nos ignorantes dos nossos direitos de aliança, da autoridade que temos de resisti-lo, de vencer as suas artimanhas. A autoridade do crente é um poder delegado. O crente deve estar consciente, vimos isto. Primeiro, consciente, saber, em primeiro lugar, que a autoridade é um poder delegado. Segundo, consciente do poder divino que está por trás dele. E da sua própria autoridade, em terceiro lugar, para enfrentar o inimigo sem medo, sem hesitação, sem qualquer temor. Por quê? Porque a autoridade possuída pelo crente, aqui está o motivo, leia. A autoridade possuída pelo crente é apoiada por uma força ou poder maior do que o do nosso inimigo, que é Satanás. Muito maior. E Satanás sabe disso. Satanás sabe disso. Ele precisa saber que nós sabemos que ele sabe. Efésios 1, 19 a 23, aqui está a fonte da autoridade expressa. Vamos ler? Incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua força portentosa. Acho interessante que Paulo procura várias palavras para descrever o poder, a grandeza. No verso 20 diz, esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando dos mortos, fazendo sentar-se à direita das regiões celestiais, muito acima de toda potestade e autoridade, poder e domínio que possa ser pronunciado não somente nesta era, mas da mesma forma na que há de vir. Uau! Que está a fonte da autoridade. Paulo ora para que os crentes possam entender tudo isso. Também sujeitou, verso 22, tudo o que existe debaixo de seus pés. E o designou cabeça sobre absolutamente tudo o que há. E o concedeu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe em toda e qualquer circunstância. Meu Deus do céu, não precisaríamos falar mais nada. Estes versículos, por si só, apresentam de uma forma clara, inconfundível, a fonte da nossa autoridade. A manifestação do poder divino aqui é expressa onde? Na ressurreição. O mesmo poder que operou na ressurreição. Quando Jesus foi ressuscitado dentre os mortos, foi a maior manifestação do poder de Deus registrado nas Escrituras. Entenda isso. Entenda este ponto. Quero enfatizar aqui a importância da ressurreição e o poder que foi manifesto na ressurreição. Depois temos a ascensão. O apóstolo Paulo usou 4 palavras gregas para poder, a fim de descrever o que Deus fez. No texto que acabamos de ler. Vamos lá olhar para ele. Vitória. A combinação dessas 4 palavras significa que por trás dos eventos descritos em Efésios capítulo 1, versículos 19 a 23, temos a maior obra de Deus manifestada nas Escrituras. Primeira palavrinha,
poder de dinamis ou dunamis, tanto faz, grandeza do seu poder. Fala da grandeza do seu poder. Primeiro ele diz a grandeza do seu poder, dinamis. De onde vem o termo dinamite, um poder explosivo. A origem da palavra é que nós obtemos nossa palavra dinamite a partir desta palavra. Qual é o significado? Poder pessoal. Poder pessoal. Vamos à segunda palavra. Energeu. Atuação divina. Então Paulo continua dizendo que estes são conforme a sua atuação. Sua ação. Qual é a origem da palavra? Obtemos nossa palavra energia. Energia. Qual é o significado? A palavra significa uma manifestação ou um trabalho onde está uma energia. Kratos, o poder de Kratos, que significa, ele chama de portentosa força. É o trabalho, a atuação da sua portentosa força, Kratos. Exercício da força. Que o exercício da força, em outras palavras, o exercício da força de Deus. O poder de Kratos significa o quê? Palavra força, aqui no grego. Kratos. Compreensão dela como um homem trabalhando ou se exercitando, Deus exercita sua força. A quarta, poder de escudo. Grande força. Veja como Paulo toma todas estas palavras para falar desta obra extraordinária, grandiosa. A palavra para poder vem do grego, escudo, quando se traduz por poder aqui, e o significado é uma grande soma de poder ou poder proporcionado pela força. Uma força herdada, grande força herdada. Poder supremo de Deus, na realidade. A maior obra, a combinação dessas quatro palavras, significa a maior obra de Deus. Gostaria que você repetisse isso. A combinação dessas quatro palavras significa a maior obra de Deus. A maior que a criação. Maior até do que a criação. Terceiro, além da ressurreição, quando a maioria das pessoas fala sobre o poder de Deus, referem-se à ressurreição. Mas isso é apenas a metade da história. Em quarto lugar, a plenitude do poder. Se fosse apenas uma ressurreição, não teria sido necessário todo esse poder de Deus. Versículo 20 de Efésios 1. A ressurreição de Cristo. Olhemos para o versículo 20 outra vez. Vejamos o que ele inclui. Paulo diz que esse poder o ressuscitou dos mortos. Posição de Cristo. E o sentou à direita, sua direita, nos lugares celestiais. O poder o sentou. Segunda coisa. Terceiro, elevação de Cristo, muito acima de toda potestade, autoridade, poder e domínio. Que estão três coisas que esse grande, portentoso poder expresso nessas quatro palavras fez com Jesus. E aí a derrota de Satanás. O objetivo de Satanás, a última coisa, preste bem atenção, que Satanás queria não era que Jesus Cristo fosse ressuscitado dentre os mortos.
Outros ressuscitaram antes dele, embora tenham morrido outra vez. É claro que ele não queria que Jesus ressuscitasse. Mas haverá algo mais elevado? Temor de Satanás. A última coisa que Satanás queria era que Jesus Cristo ascendesse através dos poderes do ar para tomar lugar à destra do Pai, acima de toda potestade, acima de todo domínio, acima de tudo quanto existe, de todos os poderes das trevas. Jesus subiu acima. A derrota completa. Satanás não foi derrotado apenas na ressurreição, foi a ressurreição, a ascensão e o assento de Cristo que o derrotaram. 3 coisas. Vamos repetir: a ressurreição, a ascensão e o assento de Cristo. Preste bem atenção a isso, no exercício da nossa autoridade do crente. O grande desencadeamento do poder foi que desarmou, quando Jesus se sentou à destra do Pai, no nível de mais elevada autoridade, desarmou os príncipes, e assim, neste grande desencadeamento do poder de Deus, desarmou os príncipes e as autoridades. Exposição pública, e os exibiu publicamente, estes poderes e autoridades da hierarquia de Satanás, em um triunfo completo, tendo triunfado sobre eles por meio dele. Colossenses 2, 12 a 15, que você pode ler depois. Glória a Deus, a operação do seu poder e a autoridade. Portanto, a fonte da autoridade é a ressurreição, a ascensão e o assento de Jesus Cristo. Com isso, Satanás foi desarmado, Satanás foi derrotado. A questão importante aqui: quando é que esse poder se tornou operativo nas nossas vidas, como crentes? Efésios 1,19. Para nós, os que cremos. Está no versículo 19. Para nós, os que cremos. Aqui temos palavras cruciais. Efésios 1,19 nos dá 5 palavras que são extremamente importantes para este ponto. Para conosco, os que cremos. Vamos dizer todos. Para conosco, os que cremos. Foi aí. Quando cremos em Jesus, o poder se nos tornou disponível, que está um significado profundo. Todo esse desencadear do poder de Deus na ressurreição, na ascensão e no assentar de Cristo, foi para você, foi para mim, foi para nós, os que cremos. E qual é o propósito de Deus? Que todo esse poder de Deus era para você e para mim, para os que creem, para que pudéssemos obter a vitória sobre Satanás. Satanás é o inimigo derrotado, ele já foi derrotado. Quando Jesus morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus e sentou-se à destra do Pai, nós só precisamos agora aprender como vencer o inimigo que já foi derrotado, exercendo a autoridade que nos é delegada em Cristo Jesus. Para tanto, precisamos estar identificados com Cristo, e na realidade ele veio para ter uma identificação completa conosco. A primeira coisa foi encarnar como homem, como filho, como nós, nasceu do útero de uma mulher. Uma identificação completa. Observe a identificação do povo de Cristo com ele, e a crise da ressurreição, da ascensão e do assentar-se. Qual era a nossa condição interior? Efésios 2:1 diz: quanto a vós estáveis mortos nas vossas transgressões e pecados, separados de Deus. Nossa posição agora, a nova. 2:6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo. Que identificação!
Qual é o significado da nossa identificação? Primeiro, ela é total. Houve uma identificação do crente com Cristo. Em quê? Repetimos. Primeiro, fomos crucificados com Ele. Fomos sepultados com Ele. Ressuscitamos com Ele. Ascendemos com Ele. E nos assentamos. Portanto, a vitória de Cristo é a nossa vitória. Em segundo lugar, os mesmos verbos. Olhem, os mesmos verbos. O apóstolo Paulo usou os mesmos verbos que descreveram a ressurreição e a ascensão de Jesus para descrever nossa ressurreição e nossa ascensão. Os verbos ressuscitar e assentar são os mesmos. Isso é identificação. Em terceiro lugar, uma realidade espiritual. Esta identificação não é simbólica. É uma realidade espiritual que temos através de Cristo. Não é uma figura de linguagem. Temos autoridade em Cristo da nossa posição. O batismo no corpo de Cristo. Como é que Paulo pode dizer isto? Porque no momento da salvação, fomos colocados no corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 13. Paulo diz, todos nós fomos batizados por um só Espírito no corpo de Jesus. A palavra batizado aqui significa identificados. Somos identificados com um só corpo, o corpo de Cristo. E por isso a sua autoridade nos é delegada. A vitória de Satanás sobre Satanás que ele obteve é a vitória que nos está destinada. Qual é o momento desta identificação? Vamos ver aqui. A obra do Espírito. No momento da salvação, o Espírito Santo nos tomou e nos batizou. No momento em que nos convertemos, no momento em que nascemos de novo. Segundo, fomos identificados com uma identificação total com o corpo de Cristo. E em terceiro lugar, houve um momento da nossa fé. Por que isso ocorreu? Por causa da fé. No momento em que exercemos fé em Jesus Cristo, cremos em Cristo, entregamos nossa vida a Ele, aí fomos identificados com Ele. Nossa identificação aos olhos de Deus e aos olhos de Satanás. Primeiro, uma identificação completa. Nesse momento, somos identificados aos olhos de Deus e de Satanás com a crucificação de Cristo, sepultamento, ressurreição, ascensão e assento à direita do Pai. Nós temos que guardar estas coisas. Paulo deixa muito clara essa identificação completa nesses elementos todos. Mesmos verbos. Por isso que ele usou os mesmos verbos. E há duas pessoas que sabem disso. Deus e Satanás. Deus sabe disso e Satanás também sabe disso. O momento da nossa coparticipação. Coparticipação. Corressuscitados. No momento da salvação, fomos corressuscitados. Fomos coascendidos. Ascendemos ao céu. Consentados com Cristo. E estamos acima de tudo. Acima de todo governo, poder, autoridade, domínio, todo nome que é nomeado. Que maravilha! Esta é a nossa posição hoje. Os três aspectos da nossa coparticipação. Primeiro, a co-crucificação. Pode dizer-se que na nossa co-crucificação com Cristo, morremos para a pena do pecado. A culpa foi removida, a condenação. Cristo sofreu a pena em nosso lugar. A corressurreição. Na nossa corressurreição, morremos para o poder do pecado. O pecado não terá domínio sobre vós.
Na nossa corressurreição, repetimos, morremos para o poder do pecado. Com a crucificação, desculpa, voltei. Localização da nossa autoridade. Onde está localizada a nossa autoridade? Efésios 2, 4 a 6. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos assentou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Qual é a localização da nossa autoridade? O direito de co-ocupantes do trono. Nós somos co-ocupantes da mão direita do trono de Deus com Jesus Cristo, em Cristo. Direito universal. Não se trata de um dom especial que Deus concede a certos indivíduos ou aos oficiais da igreja ou a certo grupo de pessoas, de crentes. É o direito de nascimento. É o direito de novo nascimento de todo verdadeiro crente, filho de Deus. O centro do poder está à mão direita do trono de Deus. Ali é o centro, ali é a localização de todo o poder e de toda a autoridade. E qual é o propósito da nossa posição tão elevada nele? Queridos, nós somos elevados a essa posição da mão direita para que possamos exercer, na medida de nossa autoridade, sobre os poderes do ar. Mas isso é apenas até o limite da nossa compreensão espiritual. Porque a autoridade e poder delegado, até que o crente se aperceba do poder que está por trás dele, nunca vai exercer esta autoridade. Eu me lembro quando Suzete foi a Moçambique. Eu lutava buscando uma nova liberdade em Cristo, lendo a Bíblia repetidamente. E eu estive à morte, tive uma enfermidade, quase morri aos 33 anos. E quando eu contei, ela disse assim: você repreendeu a enfermidade? Eu olhei assim, arregalei os olhos. Repreender enfermidade? Eu não sabia que eu tinha autoridade sobre nada disso. Então o que ocorre, queridos? Nós fomos elevados. Do ponto de vista de Deus, esta é a minha posição. Eu estou em Cristo nas regiões celestiais. Mas eu nunca vou lançar mão se eu não entendo. Eu preciso me perceber e preciso verdadeiramente agir. Quais as qualificações para o exercício da autoridade? Número 1, conhecimento. Se eu não sei, não uso. É necessário conhecer o conhecimento da sua posição em Cristo, primeiro, e da derrota de Satanás. Segundo, a fé. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Não é um mero assentimento intelectual, mas é aquela fé ativa, o tipo de fé de Deus. Em terceiro lugar, humildade. Temos que ser humildes, não pode subir a nossa cabeça. Eu sou esse, sou aquele. Não, porque tudo pertence a Cristo. Só a humildade nos vai garantir manter a nossa posição. Olhemos para estas 3 palavrinhas. Conhecimento. Uma compreensão total. Se você não entende quem você é, uma coparticipação. O que você é co-ressuscitado, você é co-ascendido, você é co-sentado. E a derrota de Satanás. Então, aqui estão as 3 coisas que você precisa conhecer. Aqui está a primeira qualificação. Saiba, compreenda quem você é.
Eu sou filho do Deus vivo, eu estou em Cristo, sou o corpo de Cristo, estou assentado. Coparticipação. Eu entendo que eu sou coparticipante da ressurreição, da morte, da ascensão e do assentamento à direita de Deus Pai. E terceiro, eu preciso saber que Satanás já foi derrotado e eu posso exercer autoridade espiritual sobre ele. Conhecimento. Vamos ver agora a fé. Mais do que um assentimento. A fé é muito mais do que um assentimento mental. Tem muita gente que confunde fé com assentimento. A fé é aquela que brota do nosso espírito. É energizada em nosso espírito. Envolve a nossa vontade. A vontade está envolvida. Eu decido crer e tem uma ação necessária. A fé não é passiva. A fé sempre nos levará à ação. Fé e obediência. Crença verdadeira. Pode dizer-se desta forma: aquilo que a mente aceita, a vontade tem de obedecer. Caso contrário, não está a acreditar verdadeiramente. Se eu creio, eu faço. A fé exige ação. Por isso Tiago diz: a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. E a autoridade espiritual requer fé viva, que se manifesta em obediência. E em terceiro lugar, falando ainda que a fé se manifesta pela obediência, é a concordância total. Minha mente, minhas emoções, minha vontade, toda a minha alma, o que eu penso, o que eu sinto, o que eu decido, deve entrar em concordância para o exercício efetivo da minha autoridade. A terceira qualificação que vemos, a humildade. Qual é o papel da humildade aqui? Enquanto a crença nos introduz no nosso lugar legítimo, no trono do poder, à mão direita do Pai, só a humildade nos garantirá de manter. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. O orgulho foi o que motivou a queda de Satanás e o que motiva a queda de qualquer um de nós. O que é humildade? Humildade é saber quem somos, quem nos criou e dar a Deus a glória por tudo isso, porque tudo vem dele e tudo volta para ele. A quarta qualificação é a ousadia. Qual é a relação da ousadia com a humildade? É que se eu sou humilde, eu tenho mais ousadia. A manifestação da fé, a verdadeira ousadia é a fé na sua manifestação plena. E a retenção como pecado. Quando Deus fala, reter-se é pecado. Então eu vou agir em completa obediência, em completa humildade. Claro, queridos, precisamos ser cheios do Espírito. O Espírito nos foi dado para moldar em nós o caráter de Cristo, para nos preparar. Precisamos ser cheios do Espírito. O que precisamos é de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, porque é pelo poder do Espírito em nós que vamos exercer esta autoridade. Precisamos ter a nossa mente no céu, viver na perspectiva da eternidade, com a nossa mente colocada à direita do Pai, e ter o temor correto, que não temem ninguém senão a Deus. Qual a fonte da verdadeira ousadia? Primeiro é a posição em Cristo. A verdadeira ousadia vem de percebermos a nossa posição em Cristo. Segundo, o enchimento do Espírito. Sermos cheios do Espírito Santo. E terceiro, uma consciência espiritual. Tendo plena consciência de nossa autoridade delegada por Jesus Cristo. Quinta qualificação, consciência. Consciência de que o lugar de cada crente à direita do Pai é também o lugar do conflito mais intenso. Momento crucial.
No momento em que os nossos olhos se abrirem para a mão direita do Pai, no momento em que os nossos olhos se abrirem para o conhecimento de que fomos co-ressuscitados, co-assentados, co-ascendidos e co-assentados, neste momento que vai acontecer a reação de Satanás. Satanás fará todo o possível para nos destruir e para nos encorajar. Porque sabe que nos tornamos um perigo para ele. Temos autoridade sobre ele, então ele fará tudo para nos desviar, para nos cegar, para nos desencorajar. Por que razão? Porque a última coisa que Satanás quer é um crente exercendo autoridade espiritual. Seu temor, qual é o medo? A última coisa que ele quer é um crente exercendo autoridade espiritual. Número 2, porque um crente cheio do Espírito, ele tem medo de um crente poderoso. Quem é o crente poderoso? O crente cheio do Espírito. E ele tem medo do conhecimento espiritual, porque quem conhece os seus direitos do trono. Então ele não quer estas 3 coisas. A autoridade do crente na prática. Primeira oração em nome de Jesus. Podemos chegar diante de Deus, queridos, e receber tudo o que precisamos. Sempre ora em nome de Jesus Cristo, reivindico vitória em nome do seu sangue derramado na cruz. Também na nossa autoridade prática, precisamos lembrar a derrota. Fale logo e lembre a Satanás que ele já está derrotado. Ordem com autoridade. Diga, Satanás, em nome do Senhor Jesus Cristo que derramou seu sangue na cruz, eu ordeno que você pare suas atividades nesta área. Então, essa nossa forma prática na área da oração. Chegar a Jesus, chegar ao Pai em nome de Jesus, lembrando o poder do sangue que nos garante acesso ao trono. Aleluia. Lembrar a derrota de Satanás e exercer a autoridade pela palavra. Reconhecendo a vitória em Cristo. Outra forma prática, declarar a vitória. Satanás, em nome de Jesus Cristo, que derramou seu sangue na cruz, eu reconheço a vitória que está em Jesus Cristo. 2, honra e glória para Jesus. Ou então, Satanás, em nome do Senhor Jesus Cristo, derramou seu sangue na cruz. Eu reconheço que a vitória está em Jesus e toda a honra e toda a glória nesta situação devem ir para Ele e somente para Ele. A forma prática de exercer a nossa autoridade. O lembrete da derrota de Satanás, o poder do sangue. O sangue, queridos, o poder do sangue, usar a expressão em nome do Senhor Jesus, que derramou seu sangue na cruz, lembra a Satanás que ele está derrotado, porque ele foi derrotado pelo poder do sangue do Cordeiro. Uma derrota completa, não há nada que eu possa fazer. Eu não tenho poder sobre Satanás. Poder, eu só tenho autoridade. Então vou exercer a minha autoridade. Poder por detrás. Quanto mais eu aprendo sobre o poder que está por trás de mim, mais ousadia eu tenho no exercício da autoridade do crente. Portanto, certifique-se, ao exercer a sua autoridade, de que o problema que está diante de você vem de Satanás. Porque muita gente pensa tudo é do diabo. Às vezes, vai para uma reunião, deixa tudo desorganizado. O Satanás está mexendo. Não, você que não organizou as coisas. Às vezes nós estamos com dificuldades que o problema é nosso, não é do diabo. Então, antes que você exerça a sua autoridade em uma situação, precisa certificar-se, ter maturidade, que realmente é Satanás que está por trás. Porque algumas coisas, as consequências são consequências naturais. É preciso ter a certeza de que é Satanás que está a trabalhar.
Satanás é culpado por um monte de coisas que são simplesmente uma falta de organização por parte do homem ou alguns outros fatores. Como você sabe que é Satanás trabalhando? É a sua pergunta, né? Ainda bem que você fez. Primeiro, conhecendo as Escrituras. O conhecimento das Escrituras. Paulo diz em 2 Coríntios 2,11, para não sermos ignorantes das artimanhas ou esquemas do diabo. À medida que estudamos as Escrituras, nós aprendemos mais. Vamos saber discernir quais as obras de Deus, quais as obras do Espírito, quais as obras de Satanás. Conhecimento das Escrituras. Segundo, o testemunho do Espírito. Nós temos o testemunho do Espírito em nosso espírito, ele é residente em nosso espírito humano recriado. Então, o testemunho do Espírito, muitas vezes podemos sentir a presença de uma luta espiritual numa situação. Há uma percepção dentro de nós, há um testemunho dentro de nós. Terceiro, discernimento. Discernimento e ação. Observe as Escrituras, pondere as circunstâncias, julgue se existe testemunho nessa luta. Se achar que há, então exerça a autoridade do crente. Honra ao seu nome. Lembre-se sempre. A glória sempre será para ele, não para nós. Uma vez que exerça sua autoridade, é preciso ser paciente. As coisas nem sempre ocorrem quando queremos que elas ocorram. Então, a necessidade de sermos pacientes. E, em segundo lugar, tributar a Deus toda a glória. Deus sempre age quando isso traz mais glória e honra ao seu nome, não ao nosso. Às vezes queremos exercer autoridade para mostrar que temos autoridade, somos mais. Não. Sempre uma atitude de humildade. Sempre buscando a glória de Deus. Não a nós, mas ao teu nome da glória. Então precisamos ser pacientes. Por vezes exercemos a autoridade de crente e acontece exatamente o contrário daquilo que nós esperávamos. Aprendemos a esperar, às vezes, 6 meses, 1 ano, para olhar para trás numa situação e ver como Deus recebeu toda a honra e toda a glória. Que o Espírito de Deus nos ajude a viver de tal maneira que no exercício da autoridade que nos foi conferida, andemos de fé em fé, de vitória em vitória e de glória em glória. Pai querido, que é idôneo para esta obra. Quão grande é o Evangelho. Quão maravilhosa é a graça. Quão extraordinário é o teu poder. Nós nos curvamos diante de ti para glorificar-te pela nossa identificação com Cristo, ao morrermos para o pecado, ao ressuscitarmos com Ele, ao sermos elevados pelo teu Espírito ao corpo de Cristo, assunto aos céus, sentado em Cristo à tua direita, no lugar de maior autoridade e poder. Sabemos que tudo está firmado em Jesus. No seu nome, a vitória é dele, a autoridade é dele. Somos apenas os canais do exercício desta autoridade. Dá-nos a graça de viver cada dia na compreensão, na dependência, na obediência, exercendo a autoridade que tu nos deste para as nossas vidas e para a vida daqueles a quem servimos, quando estamos pregando o teu evangelho, quando estamos levando a uma palavra de cura, de libertação, de redenção, que em todo o nosso viver cristão, o exercício da nossa autoridade em Cristo sobre Satanás, seus demônios e suas forças,
seja exercido com fé, com conhecimento da tua palavra, com obediência, com sabedoria, com humildade e em tudo transmitindo a ti, tributando a ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, sabendo que tudo procede de ti e retorna para ti com o incenso da nossa gratidão. Amém.